Primeiramente, boa tarde a todos. A gente não pensa na questão de manter essa chama. A gente pensa na única possibilidade de manter o ABC na Série B, né? A gente tem com a gente que, enquanto matematicamente é só depender da gente, a gente vai lutar por isso, a gente vai trabalhar por isso. Não tem outra opção, a gente não pensa em outra situação a não ser no jogo do Sampaio. Acho que é um jogo primordial, um jogo de 6 pontos, querendo ou não, um jogo de confronto direto de duas equipes que nesse momento está brigando por essa situação incômoda. Então é isso, enquanto matematicamente depender apenas da gente, a gente vai lutar por isso. Ô Mário, vocês têm também em mente, né, de que esses 2 próximos jogos podem ser determinantes para que o ABC consiga justamente manter essa chama acesa, porque são 2 confrontos diretos, né? Se o ABC vencer, ele não só vai somar os 3 pontos, como vai impedir que os adversários também pontuem na tabela. Sim, essa pergunta é até parecida com a que ele fez ali. São confrontos diretos. Eu acho que a gente chegou no momento do campeonato que não dá mais para a gente decidir qual é o jogo que vale 6 pontos. Acho que todos os jogos para a gente nesse momento eles vão valer 6 pontos, independente se é com o Sampaio, o próximo Tombense, até mesmo contra o Sport, que é um time que está no G4. A gente vai jogar dentro do nosso estádio, a gente vai ter que ganhar da mesma forma. Acho que a gente se colocou numa situação que a gente não pode mais escolher qual adversário, qual o momento do campeonato. A gente só precisa ganhar os jogos e fazer os 3 pontos. Romário, no último jogo, lá contra o Botafogo, o ABC se apresentou melhor, mas falta alguma coisa. Inclusive aquele chute seu que pegou na trave. Está faltando o ABC chutar. Por que os atacantes não estão chutando? Você chutou, o Wallace quando entrou chutou e o goleiro fez. O que está faltando? Eu acho que a palavra que eu encontro nesse momento é a confiança. Eu acho que às vezes eu até bato nessa tecla com os meus companheiros. Eu acho que só faz gol quem chuta, quem arrisca. Eu acho que falta sim realmente essa coragem da gente finalizar. Muitas vezes até mesmo aqui, principalmente no nosso mando de jogo, aqui no nosso estádio, aqui no Frasqueirão. Eu acho que a gente precisa ter essa confiança para fazer algo diferente. A gente precisa arriscar sim, principalmente na situação que a gente está. A gente não tem mais nada a perder. Então a gente precisa arriscar, a gente precisa finalizar, a gente precisa ter esse ímpeto de arriscar, trazer o torcedor para o nosso lado. Automaticamente, quando você cria chances de perigo no adversário, você cria essa atmosfera a favor da gente mesmo. Então é algo que está sendo cobrado não só dos atacantes, e sim da equipe toda. Acho que não é só quem joga ali na frente que tem essa responsabilidade. Eu também, como lateral, independente de ser um defensor, eu preciso estar mais presente ali na frente, arriscar um pouco mais. Os nossos volantes, eles também precisam arriscar um pouco mais essa finalização de longa distância, porque só aí a gente vai criar perigo e só aí a gente vai ter possibilidades maiores ainda de fazer gols. Ô Romário, os próximos, na verdade, a situação do ABC contra o Botafogo, né, foi o 10º jogo consecutivo que a equipe acabou não conseguindo vencer dentro do campeonato, né? A última vitória foi contra o Avaí ainda. Acho que você nem estava disponível ainda naquele jogo, né? O quanto que psicologicamente isso interfere para vocês atletas, né? É uma coisa que realmente atrapalha no rendimento dentro de campo, saber que o time está tantos jogos sem conseguir a vitória? Psicologicamente não. Isso gera um incômodo, né? É um fator que incomoda sim bastante. Uma equipe como o ABC gigante da forma que não pode ficar 10 jogos sem vencer numa competição, independente se é Série B, não pode. Pelos atletas aqui que estão vencedores durante toda a sua carreira, aí não se pode ficar 10 jogos sem vencer, e isso sim gera um incômodo bastante entre a gente. Eu acho que psicologicamente não, porque independente disso a gente precisa entrar para vencer, a gente precisa entrar para fazer o nosso melhor. Eu acho que a gente se sente em dívida com o torcedor. A gente se sente em dívida nesse quesito de poder sim dar essa vitória para o nosso torcedor, principalmente dentro de casa. Eu acho que a gente precisa dessa vitória para dar essa confiança, para mudar a atmosfera, para trazer o torcedor para o nosso lado, porque hoje a gente entende o lado do torcedor. Realmente é frustrante você trabalhar a semana inteira, o torcedor vir comparecer e apoiar e a gente não conseguir essa vitória. Então a gente psicologicamente está trabalhando para que sábado a gente sim possa vencer esse jogo e mudar um contexto geral aí desse campeonato. Depois do jogo contra o Botafogo, o que o Alan falou para vocês dentro do vestiário? Que a gente precisava ter essa postura que a gente teve contra o Botafogo fora de casa, principalmente dentro de casa. Que a gente possa ter essa coragem que a gente teve de, por exemplo, arriscar um chute de longa distância dentro de casa,
muitas das vezes a gente tem uma opção de fazer uma coisa um pouco mais difícil, mas pelo momento ali que a gente está vivendo, principalmente dentro de casa, às vezes a gente opta por fazer o mais simples para não se expor, e eu acho que não é momento disso. Eu acho que você tem que ter coragem mesmo, você tem que arriscar, você tem que trazer o torcedor para o nosso lado, e foi justamente nessa tecla que ele bateu, de poder ter essa coragem, essa personalidade nos jogos dentro de casa também. Só para concluir, Romário, o torcedor também já tem ficado muito impaciente com o próprio Alan, né? Muita gente já pedindo a saída dele, enfim, a questão da falta dos resultados. Como é que o grupo também tem procurado, né, respaldar o treinador, passar confiança para ele, para que em determinado momento do campeonato o ABC consiga, enfim, chegar até as vitórias, né, e dar mais tranquilidade para ele e também para o grupo? Eu acho que nessa questão o grupo inteiro está fechado com o professor Alan. Eu acho que não existe um único responsável, não é o Alan responsável por esse momento que a gente vive. O responsável somos todos nós, seja a comissão, atleta, diretoria. Eu acho que todo mundo tem que sim assumir a responsabilidade pelo momento que a gente vive. Da mesma forma que quando a gente sair dessa situação também, todos vão ser responsáveis por conseguir esse feito que muitos vão julgar como impossível. Então, no futebol não tem isso. Acho que quando se perde, todo mundo perde. Quando se ganha, todo mundo ganha. E não é diferente, o professor Alan não é o único culpado. O culpado somos todos nós de não estar conseguindo os resultados, por estar 10 jogos sem vencer. E a única forma da gente trazer e mudar esse contexto todo do campeonato é vencendo. Eu acho que se a gente vencer, a gente sair dessa situação incômoda, a gente vai sair de vilão como herói. Então isso faz parte do futebol. O professor Alan é calejado o suficiente para saber absorver essa pressão, da mesma forma que a gente como atleta também é calejado para isso. Hoje o Romário para muitos não serve, mas daqui a 5, 6 jogos eu possa servir. E isso faz parte do futebol, isso não é exclusivo aqui no ABC, isso é no futebol brasileiro todo. Se você vence, você é o melhor; se não vence, você não serve. Então a única forma que a gente tem de mudar isso, tanto o professor Alan e tanto a gente atleta, é vencendo os jogos e tirando o ABC dessa situação.